pessoal, nosso tema aqui agora é classificação dos verbos. Bom, no ponto que inicia essa aula, tem-se em mente que o aluno já passou por assuntos anteriores, outras flexões verbais, né? Conjugação, modos verbais. Tem-se em mente que ele já está entendendo de modos, indicativo, imperativo, subjuntivo. Tem-se em mente que ele já estudou formas nominais, gerúndio, infinitivo e particípio. Tem-se em mente que ele já estudou flexões de número, singular e plural. Tem-se em mente que ele estudou, então, outras características do verbo, outras flexões. Nesse vídeo aqui vai ficar especificamente sobre classificação dos verbos. Os verbos podem ser regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. São essas 5 classificações. Então, na verdade, é uma videoaula sobre a classificação do verbo quanto à sua forma e também quanto à sua tonicidade. Nós vamos ver no final também que os verbos quanto à tonicidade podem ser arrisotônicos, né? Forma arrisotônica ou risotônica, com relação à tonicidade. Questão de radical, no final a gente vai ver. Então, é o estudo do verbo quanto à sua forma, primeiramente. Quanto à sua forma, o verbo pode ser regular ou irregular. Como que eu vou descobrir isso? Por que eu coloquei a conjugação completa? Porque olhando e observando a conjugação no decorrer, na variação de tempos e de pessoa do discurso, é que eu observo se ele tem uma regularidade na sua conjugação, regularidade no radical. Por exemplo, o verbo estudar é um verbo regular, né? Porque o radical é o mesmo. Eu estudo, eu estudei, eu estudava, eu estudara, eu estudarei, eu estudaria. Assim como o verbo estudar tem falar, entender, partir, que são de outras conjugações. É uma outra coisa que é importante o aluno entender antes da aula de classificação dos verbos. Conjugação verbal, que o verbo da primeira conjugação, terminados em AR, segunda conjugação, terminados em ER, e terceira conjugação, terminados em IR. Então, o verbo regular é aquele em que o radical não altera, né? Independente da variação de pessoa e da variação temporal. Radical é o mesmo. Já o verbo irregular, há uma alteração na primeira pessoa, né, no presente do indicativo. Na primeira pessoa, há essa irregularidade. Eu meço. Se eu for olhar aqui, por exemplo, eu meço, eu medi, eu media, eu medira, eu medirei, eu mediria. Então, a gente observa que o radical não é igual. Qual é a característica, então, dos verbos irregulares? O radical não é idêntico. O radical é diferente na primeira pessoa do presente do indicativo. O que eu posso dizer também? Outros verbos, né? Verbo trazer, ouvir, poder. Trazer, eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos. Percebe-se que só a primeira que tem o radical alterado. Ouvir, eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos. Só a primeira pessoa tem radical alterado. É um verbo irregular. Poder, eu posso, tu podes, ele pode. Eu posso, eu pude, eu podia. Então, é tudo uma questão de alterar a primeira pessoa. Então, vamos passar para os próximos tipos de verbo. Pessoal, nós temos aqui agora os exemplos dos verbos anômalos e os verbos defectivos. Tá? Os defectivos, inclusive, os defectivos, né, melhor dizendo, inclusive até levam um pouco ao seu sentido, né? Defectivos, digamos que tem um pequeno defeitinho, mas os anômalos também não ficam para trás. Então, são os diferentes. Os verbos anômalos, o que é para você guardar sobre eles? É um verbo altamente irregular. Digamos que o verbo irregular, ele tem a diferença, né, no seu radical na primeira pessoa. O anômalo é altamente irregular, muito irregular. A diferença, no caso, os verbos anômalos. Os irregulares têm a irregularidade, vamos dizer assim, né, na primeira pessoa. O radical é diferente. Os verbos anômalos têm a irregularidade em diversos tempos. E não é só na primeira pessoa, muitas vezes. Então, quando eu digo, exemplo, o verbo ser é um verbo altamente irregular.
eu sou, eu fui, eu era, eu fora, eu serei, eu seria. Eu apenas peguei aqui a primeira pessoa em todos os tempos do modo indicativo. No presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. O verbo ir é a mesma coisa. Eles são tão irregulares que o verbo ir, por exemplo, e o verbo ser, em determinado momento, fica igual na conjugação. Por exemplo, eu posso dizer, eu fora, minha avó fora uma estudante muito inteligente. Naquela época, ela fora. Eu posso usar também para o verbo ir. Naquela época, minha avó fora para São Paulo. Aí já é do verbo ir, então vai depender do contexto. Então eles coincidem até nesse momento, o verbo ser e o verbo ir. É um verbo, então, altamente irregular, ou seja, o seu radical é totalmente variável, não tem nada de parecido. E os verbos efetivos, a irregularidade dele é apenas a questão de ausência da primeira pessoa. Exemplo, o verbo demolir, eu não posso dizer eu demolo, não existe, né? Não posso dizer, esses outros aqui que eu coloquei também, nenhum destes existe na primeira pessoa. Verbo falir, eu nunca vou dizer eu falo, porque falo é do verbo falar e não falir. Então não existe a primeira pessoa. Verbo colorir, não existe eu coloro, apesar de a gente ouvir muito por aí às vezes. Abolir também não existe na primeira pessoa. Verbo doer também não existe na primeira pessoa. Então, verbo banir, tem outros casos também. Da segunda pessoa em diante existem a forma de falar, a forma verbal, e na primeira pessoa não tem. Essa é a característica dos verbos defectivos. Então, moral da história. Verbos anômalos, altamente irregular, o radical muda várias vezes, quase o tempo todo. Letra S, F, E. Verbos defectivos, não tem a conjugação na primeira pessoa, não tem a forma verbal na primeira pessoa. Ok, pessoal? Vamos então para o último tipo de verbo, que são os verbos abundantes, com mais de uma forma. Vamos lá? Gente, vamos aqui agora com os verbos abundantes. Ao lembrar da palavra abundantes, em excesso, muito, podemos entender então que é um verbo que terá duas formas. Por exemplo, no particípio. O que eu posso entender disso? Temos que lembrar um pouco da aula sobre formas nominais para entender dos verbos abundantes. O que é um verbo no gerúndio? É um verbo que indica uma ação, em andamento, inacabada. Estamos estudando, por exemplo, estudando. O verbo está no gerúndio. Eu tinha estudado. O verbo está no particípio. Eu vou estudar. O verbo está no infinitivo. Só relembrando as formas nominais, para você entender que estamos agora nos referindo a essa aqui. Verbo no particípio. Tinha estudado. O verbo abundante é um verbo que apresenta mais de uma forma no particípio. Por exemplo, o verbo aceitar. Aceito e aceitado. Verbo enxugar. Enxuto e enxugado. Verbo prender. Preso, prendido. Verbo eleger. Eleito, elegido. Então, são os verbos abundantes. Basta observar quais são os verbos auxiliares que nós utilizaremos com eles. Como sabemos, as formas nominais, gerúndio, infinitivo e particípio, são formas onde ela aparece ali ao lado de um verbo auxiliar. As formas nominais é a carga significativa maior, é o verbo principal, é a ação de fato. O verbo auxiliar indica características, aspectos temporais, aspecto de pessoa, Estavam estudando, era eles. Estou estudando, o estou mostra que sou eu. Então, questões temporais e com relação às pessoas no discurso. O que eu tenho que entender, então? Que os verbos abundantes têm duas formas para o particípio e que essas formas são utilizadas com verbos auxiliares. Vamos lembrar o seguinte: os verbos ser e estar serão utilizados com o particípio irregular.
Como é que é essa história de regular? O particípio regular é aquele que é terminado em DO ou DA. Tinha aceitado, ele tinha aceitado o pedido foi aceito, usou o verbo ser. A roupa tinha enxugado, DO. Ele tinha prendido, DO. O povo tinha elegido o candidato, DO. Então esse é o particípio regular. Essa terminação DO, DA. Particípio regular. O particípio irregular é quando não há a terminação DO e DA. O que eu vou ter que entender? Verbo ser e estar, eu uso com particípio regular. Ser e estar, eu uso com particípio regular. Exemplo, ele foi aceito. Verbo ter e haver, tá fraco, o pincel tá fraco. Ter e haver, mas tá dando pra ver, né? Ter e haver, eu uso com o particípio regular. Então, ele foi aceito, ele tinha aceitado. Por exemplo, ele foi aceito pelo povo. O povo tinha aceitado ele. Depende, né? Quando aparece o particípio regular, tinha aceitado, é porque vai aparecer, o verbo está na voz passiva. Então, colocaria, o povo tinha aceitado o candidato. O candidato foi aceito pelo povo. Então, é uma questão de o verbo mudar. Uma hora está na voz passiva, nesse caso aqui. Mas isso é tema de outra aula. Então, nessa basta entender. Verbos abundantes têm duas formas de particípio, regular e irregular. Ser e estar, eu utilizo com o verbo irregular. Ter e haver, eu utilizo com o verbo no particípio regular. Ok, pessoal? Vamos passar agora para a questão da tonicidade. Formas risotônicas e arrisotônicas. Bora lá? Gente, de volta aqui então. Pessoal, para fechar essa questão de classificação dos verbos, eu inseri também, em meio a essa aula aqui, a questão da tonicidade, né? Os verbos, quanto à sua classificação, quando eu digo que eles são regulares, irregulares, anômalos, defectivos ou abundantes e abundantes, eu estou classificando o verbo quanto à sua forma, né? Quando eu falo de formas risotônicas e arrisotônicas, eu estou classificando o verbo quanto à sua tonicidade. Então é uma questão muito simples e muito tranquila, falando com toda sinceridade. Então, verbo na sua forma risotônica é quando a vogal tônica acaba aparecendo no radical. Por exemplo, nós sabemos que o radical aqui é aqui, ó, até o V, esse é o radical. Então, quando tem que lembrar, lógico, da matéria de um pouquinho de acentuação gráfica, né? A sílaba tônica é o lé, nas duas, sílaba tônica. Então, onde está a vogal tônica desse verbo levar? Levo e levas. A vogal tônica está aqui. Então, vogal tônica no radical significa que o verbo está na forma risotônica. Vogal tônica no radical. Quando a vogal tônica está fora do radical, aí nós dizemos que o verbo está na sua forma arrisotônica. Levarei. Lembra daquela dica que quando a gente faz o chamamento de uma palavra, a gente identifica onde está a sílaba tônica? É só mentalizar isso aí, né? Levarei. A gente percebe que a sílaba que mais se prolongar é a sílaba tônica. Falei rapidinho aqui só para poder, se alguém tiver dúvida de como lembrar qual é a sílaba tônica. Levarei. Re. Então, o E é a vogal tônica. Levarás. O A, no caso do levarás é mais tranquilo, porque está acentuada. O A que é a vogal tônica. Então, o que é o verbo na forma isotônica? Vogal tônica fora do radical. Vogal tônica fora do radical. Então é muito simples, né? Essa classificação quanto à tonicidade.
Verbo na forma risotônica, a vogal tônica, sílaba tônica, está ali ainda no radical. Verbo na forma arrisotônica, a vogal tônica está fora do radical. Risotônica no radical, arrisotônica fora do radical. A gente sabe que o radical continua sendo o mesmo, ó. Mas nessa pessoa aqui, ó, futuro do presente, a vogal fica fora. Aqui no presente, na primeira pessoa, a vogal fica dentro. Então, essas aí foram as formas risotônicas e arrisotônicas dos verbos. Até a próxima, pessoal. Bons estudos.